Você que vai participar da Maratona de Nova York ou que já correu alguma prova internacional, sabe que o gasto com passagem aérea é parte relevante do orçamento de uma viagem. Pensando nisso, resolvi gravar esse vídeo em que compartilho com você se vale a pena ou não acumular milhas da Smiles para realizar essa viagem e participar dessa prova. E eu inicio esse vídeo já com spoilers sobre a minha avaliação geral. Eu entendo sim que o programa da Smiles ele pode ser bastante interessante para você realizar essas viagens Brasil e Estados Unidos. Inclusive, em pesquisa recente que eu realizei no site da Smiles, eu consegui localizar um voo aqui em classe executiva pela American Airlines, pois a American Airlines é parceira da Smiles, então você consegue utilizar, sim, suas milhas da Smiles para realizar esse tipo de viagem. Então, um voo direto, saindo de Guarulhos meia-noite e meia e chegando em Miami 8 horas. E esse voo sairia a 150 mil milhas. Se você conseguiu aproveitar recentes transferências bonificadas que aconteceram da Livelo, da Esfera, ou mesmo compras bonificadas oferecidas pela Smiles, você conseguiu gerar essas milhas mais ou menos a R$ 15 o milheiro. Então, fazendo a conta, 150 mil pontos, que é o valor desse trecho, vezes R$ 15, que é o valor médio, o custo do milheiro que você conseguiu, então esse voo sairia em torno de R$ 2.250. Considerando taxa de embarque, 200, R$ 250, então esse seria um voo saindo a R$ 2.500, com estratégia de milhas da Smiles. Quando a gente busca aqui, faz essa pesquisa pelo Google Flight, a gente encontra esse mesmo voo saindo meia-noite e meia de Guarulhos e chegando 8 horas, um voo sem escalas, com custo de R$ 10.615. Veja que a Latam também tem um voo desse similar, né, sem escalas em classe executiva também pelo mesmo valor. E a ferramenta do Google, ele traz aqui esse gráfico interessante, essa barra aqui interessante para a gente. Ele mostra se esse valor aqui oferecido ele está acima da média normal ou não, tá? Então, se ele tivesse aqui no vermelho, ele seria um voo mais caro do que geralmente a gente consegue encontrar, mas como esse valor ficou aqui na barra amarela, então ele mesmo coloca aqui que 10.615 é um preço normal para esse tipo de voo aqui em classe executiva Brasil, Estados Unidos. Mas para a gente conseguir realizar de fato essa avaliação, se vale a pena a gente acumular pontos na Smiles, aqui no caso específico, o primeiro passo é a gente entender quais são as companhias aéreas que operam essa rota, Brasil e Estados Unidos, e quais são de fato as rotas, ou seja, quais são os aeroportos aqui de origem e quais são os aeroportos de destinos em que há, por exemplo, voos direto. E a melhor ferramenta para isso, na verdade, é um site que eu até já comentei em outros vídeos aqui do canal, é o Fly Connections. E essa aqui é a cara inicial do site. Eu vou mostrar aqui duas estratégias aqui para a gente fazer esse tipo de avaliação, se vale a pena ou não acumular pontos em determinado programa de pontos, tá? Aqui no caso, como a nossa intenção é para os Estados Unidos, a gente sabe que os dois principais aeroportos no Brasil são o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto do Rio de Janeiro. Então, primeiro, colocando aqui o código IATA do aeroporto de São Paulo, GRU, eu vou preencher aqui apenas a origem, tá? Eu vou deixar esse campo destino em branco, porque quando eu deixo em branco, a ferramenta já me mostra todos os voos diretos que existem entre Brasil e Estados Unidos saindo do aeroporto de Guarulhos. Então, é uma ferramenta bem visual que facilita muito a nossa análise. Então, clicando, por exemplo, em cima desse círculo aqui do próprio aeroporto de Nova York, JFK, então, quando a gente clica em cima desse círculo, ele apresenta aqui na esquerda quais são as companhias que realizam essa rota. Então, no caso específico, American Airlines, Delta e Latam operam. A gente pode clicar aqui em outros ciclos, por exemplo, em cima do aeroporto de Miami. E ele vai mostrar também aqui na esquerda quais são as companhias que operam essa rota, no caso, American Airlines e Latam. Então, essa aqui é uma forma de iniciar esse processo de avaliação. A gente pode também colocar aqui, da mesma forma que a gente colocou para Guarulhos, a gente pode colocar da mesma forma o aeroporto do Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão. Mas eu quero mostrar aqui, para o vídeo ficar bem objetivo, uma segunda forma, né, da gente fazer esse tipo de análise aqui, de avaliação. E essa segunda forma seria utilizando esse menu aqui de companhias aéreas. Veja que há outros menus aqui com esse cadeado, isso quer dizer que a gente só consegue acessar esse filtro aqui na versão paga. Mas a versão gratuita dessa ferramenta já entrega bastante coisa. Então, utilizando, por exemplo, que você queira saber uma determinada companhia aérea, quais são as rotas que ela opera entre Brasil e Estados Unidos. É possível a gente fazer bem rapidamente aqui nessa ferramenta. Então, colocando aqui no caso a American Airlines, que inclusive a gente já viu, é uma companhia que opera Brasil, Estados Unidos. Então, por exemplo, se a gente clicar aqui
em cima do círculo Guarulhos, a gente consegue ver aqui pelo menu da esquerda quais são os aeroportos em que a American Airlines pousa nos Estados Unidos, né? Ou seja, quais são os voos direto pela American Airlines de Guarulhos para os Estados Unidos. Então, a gente tem Dallas, Miami, Nova York e Filadélfia. Então, você pode fazer isso não só com a American Airlines, mas pode fazer com qualquer outra companhia. Por exemplo, você quer saber quais são os aeroportos que a United Airlines opera Brasil e Estados Unidos. Você coloca aqui no filtro da mesma forma que eu fiz para a American Airlines. Então, com essa ferramenta Fly Connections, a gente dá o primeiro passo nesse processo de avaliação de um determinado programa, ele vale a pena ou não, pois com ele, com essa ferramenta, a gente já consegue saber quais são as companhias aéreas que operam o Brasil e Estados Unidos, quais são as rotas diretas, no caso aqui do Fly Connection, quais são as rotas diretas que existem entre Brasil e Estados Unidos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente conhecer um pouco sobre as alianças aéreas existentes. Aqui, são basicamente 3 alianças aéreas, as principais do mundo, né, que é a oneworld, a SkyTeam e a Star Alliance. As companhias brasileiras, nenhuma delas pertence a essas alianças, nem a Gol, nem a Azul e nem a Latam. Embora elas não participem dessas alianças, elas têm parcerias, tá, com essas companhias, que participam aqui dentro dessas alianças. Então, por exemplo, a Smiles tem parcerias com companhias da oneworld, SkyTeam e Star Alliance. Eu fiz aqui um gráfico que acho que facilita aqui em termos visuais da gente verificar quais são essas parceiras da Smiles. Então, a gente tem aqui Air Canada, American Airlines, Aeroméxico, Copa Airlines e Avianca. Então, com aquele primeiro passo, a gente já vai saber quais são as companhias que operam Brasil e Estados Unidos e quais são as rotas. E agora a gente dá o segundo passo em saber quais são as parceiras da Smiles, tá? Quer dizer, com quais companhias a gente consegue utilizar milhas da Smiles para comprar trechos nessa rota. E uma coisa importante, eu coloquei aqui, companhias parceiras com tarifas Award. Essa aqui são companhias que de fato disponibilizam as tarifas conhecidas como tarifas Award, que são tarifas bem mais baratas, né? São tarifas amigas, são tarifas também bem escassas, né? Que as companhias elas distribuem assim um número bem limitado por cada voo, são difíceis de conseguir tem várias estratégias para a gente conseguir localizar essas tarifas que as companhias compartilham. O que eu tenho observado aqui, por exemplo, em relação à American Airlines, é que tanto com voos, assim, com datas com bastante antecedência ou datas bem próximas, tem sido sim possível encontrar, né, esses bilhetes aqui, essas tarifas ao World, né, para os Estados Unidos. Inclusive, o exemplo que eu trouxe aqui para essa viagem do dia 30 de outubro é um exemplo. Então, faltam basicamente aí 3 meses para a maratona de Nova York e ainda é possível encontrar voos bem interessantes, bem baratos, em classe executiva, voando pela American Airlines, utilizando milhas da Smiles. As outras companhias, elas não têm voos diretos, mas também é possível, com uma escala, encontrar aí tarifas interessantes. E tentando simplificar aqui e resumir o que eu chamo aqui de pilares essenciais para a gente conseguir fazer esse tipo de avaliação, o primeiro deles, o primeiro passo é a gente conhecer quais são as rotas, que aqui com Fly Connection você consegue descobrir rapidamente, né, quais são as companhias aéreas e as rotas. É importante também para você conseguir fazer esse tipo de avaliação, conhecer bem sobre emissões, conhecer um pouco sobre alianças aéreas, conhecer quais são as parceiras, né, que as companhias brasileiras têm acordos para emissão de tarifas award. E o terceiro pilar que eu trago aqui é compra de pontos e milhas. Não adianta nada você conhecer bem de rotas, conhecer bem de emissões, mas não saber aqui quais são os melhores momentos para você comprar pontos ou milhas aéreas. Por exemplo, recentemente teve excelentes transferências bonificadas da Livelo e da Esfera para Smiles. Então, além de você entender um pouco quais são os melhores momentos, é você também ter em mente quais são os valores razoáveis aí de compra de pontos ou milhas, né? Qual que é o custo por milheiro razoável para você conseguir fazer boas emissões. E sobre esses pontos, você consegue aqui no meu canal encontrar vídeos que podem lhe ajudar, mas se você tiver interesse de dar um passo além e descobrir, por exemplo, quais são as melhores rotas e emissões para o seu caso específico, a depender de onde você reside, eu realizo consultorias individuais. Mais informações no link da descrição desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, peço que deixe um like e compartilhe esse vídeo com quem você achar que faça sentido. E eu coloco aqui na tela um outro vídeo que possa lhe ser útil.